Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Pacheco e hoje eu vou falar com você sobre o Chakra Muladhara. Na verdade, esse é o primeiro de uma série de 7 vídeos onde eu vou falar especificamente sobre cada um dos 7 chakras principais no processo de expansão da consciência. Então, nada mais justo que eu comece falando pelo primeiro chakra, o Chakra Muladhara. Muladhara é uma palavra de origem sânscrita. E se a gente pegar a etimologia da palavra, se dividir Muladhara no meio, Mula significa raiz ou base e Adhara significa apoio. E ele se localiza na base da coluna vertebral, mais especificamente no cóccix. A raiz dele fica no cóccix e ele se estende até o períneo. Para quem não lembra, o períneo é aquela região entre o órgão sexual e o ânus. E diferente dos outros chakras que tem a boca virada para frente e para trás, o Muladhara tem a boca virada para baixo. Na verdade, o Sahasrara, o coronário, tem a boca virada para o alto, mas eu vou chegar nele depois, no final dos 7 vídeos, tá? Então o Muladhara tem a boca virada para baixo. Para quê? Porque ele faz a captação, ele faz a absorção da energia telúrica, da energia densa que vem do centro da Terra, que vem do núcleo da Terra. E por ele ser o responsável por essa absorção de energia densa, de energia telúrica, pode-se dizer que ele é o mais conectado ao planeta Terra, ao plano material propriamente dito. Eu costumo dizer que ele é o nosso centro de ancoragem com a Terra, porque ele é o responsável em manter o fluxo de energia que vem do fundo da Terra, do núcleo da Terra, para o nosso corpo físico. Ele é o vórtice energético mais ligado ao planeta Terra. E esse fluxo de energia telúrica, ele é o mais denso que a gente absorve pelos chakras. E, consequentemente, é o mais poderoso para nos ligar, para nos conectar ao corpo físico. E quando esse chakra está bem trabalhado, bem energizado, bem equilibrado, ele nos fornece aquela sensação de pertencimento ao plano material, ao plano físico, à matéria em si. Ele nos conecta de forma vigorosa, é um chakra de ancoragem. É a raiz que nos conecta ao planeta Terra e nos liga ao corpo físico de forma densa, vigorosa. A verdade é que esse chakra ele nos deixa firmes e enraizados na matéria. E é graças a ele, ao desenvolvimento dele, que a gente pode experienciar o processo de reencarnação no corpo físico como ser humano. O elo entre o Chakra Muladhara e a matéria ele é tão poderoso, tão intenso, que é justamente por essa relação que a gente consegue sobreviver no mundo físico com vitalidade, com força, com consciência de si, com pertencimento. Você está aqui conectado ao corpo físico, encarnado na matéria, você está aqui acoplado a esse corpo temporariamente, é claro, principalmente pelo Chakra Muladhara. A sensação de estar vivo, de sair de casa, de gostar do mundo, de ter força para sair para o trabalho, sair para a rua, para ir para a praia, para passear com os amigos, para brincar com teu filho, com a tua filha, com teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa, enfim. Tudo isso só é possível porque existe o Chakra Muladhara. Ele é a nossa âncora com o planeta, é a nossa maior ligação com a Terra. A gente pode falar que o Chakra Muladhara é o centro de consciência mais elementar e próximo da vibração terrestre. Ele é a maior expressão da energia densa e material no mundo físico. E é justamente por isso que as antigas escrituras sagradas do hinduísmo, as escrituras védicas, também as escolas de yoga, como o Kundalini Yoga, o Tantra Yoga, o Hatha Yoga, todas essas escolas, de uma forma geral, associam esse chakra ao elemento terra, que é o elemento mais denso de todos os elementos. Se a gente parar para pensar, desde os primórdios, a terra nos fornece proteção, abrigo, vitalidade, estabilidade, segurança. Mesmo quando o homem descobriu o fogo, descobriu a roda, se ele não tivesse a segurança, não tivesse o abrigo, não tivesse a proteção da terra, ele não existiria até esse ponto. Nada seria descoberto. E esse chakra é a sede da energia vital e exerce uma grande influência sobre os outros chakras, sobre todos os chakras do corpo como um todo, mas principalmente sobre os 6 chakras que estão acima dele, tá? O primeiro é o Muladhara, o segundo é o Swadhisthana, o terceiro é o Manipura do umbigo, o quarto é o Anahata, o quinto é o Vishuddha, o sexto é o Agnya Chakra e o sétimo é o Sahasrara. E essa absorção e distribuição energética ela vai variar bastante de indivíduo para indivíduo. Então você vai encontrar uma série de indivíduos que conseguem absorver e estocar, capturar essa energia de acordo com o seu nível consciencial, com a sua capacidade de absorção da energia telúrica, e assim se distribui pelo corpo.
Mas mesmo aquele indivíduo que tem baixa energização no chakra Muladhara, que captura muito pouco da energia vital, esse indivíduo também distribui energia para cima, mesmo que seja quase que em forma de vapor, em pequenas quantidades. E a absorção dessa energia telúrica, ela não é feita sozinha, ela é auxiliada por chakras secundários que ficam nas plantas dos pés, nas solas dos pés e distribuídos ao longo das pernas também. Chakras menores, bem pequenininhos. Então, na absorção dessa energia telúrica que vem do núcleo da Terra, que vem do centro da Terra, isso eu vou explicar depois com calma em outros vídeos, o Muladhara ele é o principal responsável, claro, mas ele conta com alguns chakras que o auxiliam nessa absorção, tá? O principal é o da sola do pé, porque a energia telúrica, para quem consegue sentir, é muito fácil. Você sente a energia entrando pelos poros, que na verdade, né, em cada poro do corpo humano também tem microchakras. Quando você desenvolve essa percepção energética, você sentiria a energia subindo, fluindo. É claro que cada um vai sentir de uma maneira. Os grandes mestres da yoga, eles vão sentir uma kundalini muito poderosa subindo pela terra num processo de ascensão da consciência muito superior ao meu ou de qualquer outro, tá? De qualquer outra pessoa convencional, qualquer pessoa normal. Mas assim, eu consigo sentir a energia subindo pela sola do pé e sendo distribuída pelos joelhos, pelas coxas, até chegar no Muladhara, e o Muladhara vai jogando para o alto e vai, de acordo com a consciência de cada um, ele vai distribuindo de uma certa maneira para cada chakra, porque cada chakra é um veículo de consciência, não só energético. Quando a gente fala dos 7 chakras principais, é extremamente importante compreender que esses chakras são centros de energia? Sim, mas principalmente centros de consciência, beleza? Então, voltando aqui ao Muladhara, a gente tem que entender que ele é a base estrutural do nosso processo de expansão da consciência, tá? A gente não conseguiria a experiência terrena de uma maneira vigorosa sem esse chakra. A gente não teria a sensação de pertencimento ao planeta. Eu já falei isso um pouquinho antes. Mas, enfim, é sempre bom tocar nesse ponto para que você compreenda que no processo de expansão da consciência, esse chakra tem uma importância tão grande quanto de qualquer outro. Porque no meio espiritualista, muitas pessoas, eu mesmo no início, quando era mais jovem, fazia muito isso, me preocupava muito com os chakras superiores, com o coronário. Quando você sente o coronário, então você fica meio deslumbrado, meio impactado com a sensação de unidade, de pertencimento ao mundo. E assim, não que você abandone os outros chakras, mas o poder cósmico que você sente entrando pelo coronário é uma coisa assim indescritível. Então, num certo momento, né, eu era mais jovem, quando eu não devia nem estar falando disso, estou misturando já o meio de campo, mas já vou adiantar um pouquinho depois. Quando eu despertei, quando eu abri o coronário, percebi essa força cósmica entrando, essa energia arrebatadora que vem dos planos celestiais, do prana em sua essência, né? Do raio cósmico entrando pelo topo da cabeça. Não que você largue o mundo de lado, mas a sensação de unidade é tão poderosa e normalmente quando a pessoa sente isso, né? É uma experiência diferente de tudo que já ocorreu. Então é muito normal, por um certo período, algumas pessoas ligadas à espiritualidade ou até que tenham despertado os chakras superiores, principalmente o coronário, deixarem de lado o Muladhara no início, coisa que é totalmente equivocada e pela minha experiência própria eu posso falar para vocês que para que você tenha equilíbrio e até que você consiga transmitir a ideia do coronário, para que você consiga transmitir o poder dessas dimensões superiores que chega pelo topo da sua cabeça, você tem que ter o Muladhara trabalhado, tá? E os outros depois, o sexual, o Manipura, né, o Swadhisthana e o Manipura, que é o umbilical, eles têm uma associação muito poderosa com o Muladhara, tá? Não só na ideia de sobrevivência, de proteção, mas também do poder pessoal e como é que você vai atuar no mundo, tá? Como é que você vai lidar com essa energia cósmica que vem pelo topo da tua cabeça, no sentido, estou falando para quem já é ligado à espiritualidade, e mesmo que não sinta a repercussão física da energia, se você é alguém que é devotado ao espiritual, que é um estudioso do conhecimento da revolução de si, do eu real, tá? É muito importante você se conectar ao Muladhara, aos chakras inferiores, para você conseguir transmitir isso ao mundo de uma forma objetiva e direta, com o poder da força, com a autoconfiança. Se você não tiver autoconfiança, você não consegue transmitir nada, a verdade é essa. Então a autoconfiança você não conquista no coronário, você conquista nos chakras inferiores, principalmente no umbilical, tá? Mas para chegar no umbilical você tem que ter o quê? Tem que ter a base, tem que ter a estrutura,
tem que ter o alicerce. Um prédio não é construído sem argamassa, sem pedreiro, sem nada disso, tá? Então, quando a gente fala de força física, de construção de base, de estrutura, é o Muladhara. Então, quando a gente fala de Muladhara, de alicerce, de base estrutural, de chakra base, chakra raiz, a gente tem que entender que esse chakra é responsável por instintos básicos. Instintos como comer, como beber, como dormir, como proteger os seus, como proteger a si mesmo e principalmente a sua prole, seus filhos. E é justamente por isso que esse chakra está ligado às glândulas suprarrenais. Eu já falei para vocês que os 7 chakras principais, cada um deles se liga a uma glândula endócrina. E aí eu pergunto para vocês, qual seria a importância das glândulas suprarrenais nessa relação estabelecida com o chakra Muladhara? Se a gente fizer um pouco de esforço e lembrar do 2º grau do ensino médio, ou até um pouco antes, a gente vai lembrar que as suprarrenais têm um papel importantíssimo na sobrevivência. Quando a gente está numa situação de perigo, onde a nossa vida, a nossa sobrevivência está em risco ou é ameaçada, pelo menos a gente está achando naquele momento que tem alguma ameaça ali para a gente ou para a nossa família, quando o nosso corpo é exposto a alguma forte emoção, algum estresse, é aí que as suprarrenais entram em ação. As suprarrenais, elas secretam uma série de hormônios que nos fazem agir de uma forma mais instintiva frente a uma possível ameaça. E um hormônio muito conhecido que é liberado pelas suprarrenais é a adrenalina, que é secretada quando a gente é submetido a grandes situações de risco, grandes situações de estresse, ou quando a nossa mente, a nossa percepção do mundo acredita que a gente está submetido a algum perigo. Muitas vezes nem é, mas só do fato de você achar que aquilo é um perigo, você já fica em alerta. Quem mora no Rio de Janeiro sabe, né? Eu tenho um filho de 4 anos, então ele fica na cadeirinha do banco de trás do carro, e o Rio de Janeiro aqui, o pessoal sabe como é que é, o bicho pega. Então quando chega um motoqueiro do lado de noite, eu evito sair de noite com ele na cadeirinha sozinho. Quando a minha esposa está no carro, ela fica atrás. E mesmo que não seja uma situação real de risco, instintivamente o meu cérebro, a minha mente interpreta como uma situação real de luta pela sobrevivência. E isso não acontecia de forma tão extrema comigo antes de ter filho. Até acontecia, porque como eu falei, você está no Rio de Janeiro, uma cidade mega violenta, seja em qualquer lugar. Mas depois que eu tive filho, isso aumentou de uma forma muito grande, muito absurda, muito extrema. Por quê? O Muladhara entrando em ação. O Muladhara acionando as suprarrenais, que por sua vez acionam, secretam a adrenalina e entram no modo de proteção, no modo de sobrevivência, no modo Muladhara de ser. Ficou bonito isso, hein? No modo Muladhara de ser. Por quê? Porque está ligado à sobrevivência, está ligado ao ato de estar vivo e de proteger a si mesmo e aos seus, mais especificamente, como eu já disse, sua prole. Bem, de uma forma bem resumida, a gente pode afirmar que as suprarrenais funcionam como um poderoso mecanismo de defesa do nosso corpo físico. E é por isso que o chakra Muladhara, ele é fortemente vinculado às glândulas suprarrenais. Nesse ponto de vista me fez até pensar um pouco, né? Quem mora no Rio de Janeiro, a suprarrenal trabalha que é uma beleza, toda hora ativada, é Muladhara para um lado e para o outro. Então eu acredito que na nossa vida cotidiana a gente pode afirmar que o chakra Muladhara se relaciona com a sensação de segurança, com a estabilidade emocional, com os vínculos familiares e também com as viagens. Por quê? Como ele é responsável pela sobrevivência no território, a gente está muito ancorado à nossa casa, ao nosso lar. Quando a gente viaja ou se muda de ambiente, se muda de estado ou até de país, durante um certo período, o chakra Muladhara precisa de uma certa adaptação, tá? Mas isso é muito comum. E na medida que ele consegue se ancorar no novo ambiente, tudo se resolve. Ele também é um dos maiores responsáveis na relação que a gente tem com o dinheiro. E por que com o dinheiro? Porque esse chakra, ele é responsável pela sobrevivência, tá? Pela base, pela estrutura, pela raiz, pela proteção a nós mesmos e à nossa prole, aos que estão mais próximos de nós, tá? Então, no mundo atual, no mundo de hoje em dia,
O dinheiro te traz o quê? O dinheiro te traz estabilidade emocional, te traz segurança, te traz sobrevivência, te traz um bom apartamento, te faz morar num bom bairro que tenha menos violência. Muitas pessoas hoje em dia, com medo da insegurança no Brasil, se mudam para outros países, né? Principalmente nos últimos anos para Portugal, que é um local que tem muita segurança, e para quem tem dinheiro, quem sai do Brasil com dinheiro para morar em Portugal, você consegue uma vida estável, uma vida confortável, segura, que te traz uma forte ancoragem, onde você vai ficar sempre com a mente tranquila em relação a essa questão da proteção de si e dos seus. Então é nesse sentido que o chakra Muladhara se liga ao dinheiro, tá? Não é que quando você vê a energia do chakra Muladhara, você vê, dinheiro tá ali. O pessoal associa de uma maneira às vezes muito simplista, né? O chakra do dinheiro. Ele não é o chakra do dinheiro, ele é o chakra da proteção, da estabilidade, da segurança e, consequentemente, o dinheiro acaba te trazendo um pouco mais de facilidade para obter isso. Beleza? Quando esse chakra está em desequilíbrio, girando de uma forma muito lenta, a pessoa normalmente se torna um pouco insegura ou até bastante insegura, tendo muita dificuldade para qualquer tipo de mudança, porque ela está muito ancorada. E como ela está com pouca energia, pouco fluxo energético, ela se apega muito àquele local, porque ela está ancorada ali, ela já tem aquele local como ponto de sobrevivência, como ponto de segurança dela, tá? Então, se ela não tem energia para poder se modificar, para poder se mudar, para poder agir por conta própria, ela se ancora ao ambiente em si. E nesse ponto ela também acaba se apegando muito a objetos antigos, tendo muita dificuldade de se relacionar com qualquer coisa nova. E algumas dessas pessoas se tornam até acumuladoras, né? A gente vê muito nesses programas aí da TV fechada, esses programas de acumuladores. Eles existem no mundo todo, tá? No Brasil também. Também é muito comum as pessoas que têm a pouca energização desse chakra se tornarem pessoas com pouca capacidade de ação, principalmente em assuntos relacionados a decisões importantes. A baixa energização desse chakra também faz com que o indivíduo fique com pouca vitalidade, bastante desanimado, e em alguns casos a pessoa se torna até anêmica. Não é raro que isso aconteça. Também é muito comum a baixa energização desse chakra desenvolver um quadro depressivo na pessoa, que pode variar de moderado a grave ou então extremamente grave. Pode ser uma depressão leve, uma depressão moderada ou uma depressão muito grave. Mas também é extremamente importante ressaltar que a excessiva energização desse chakra também pode levar a pessoa a processos depressivos e a processos de grande ansiedade. Ou seja, síndromes do pânico, processos de ansiedade, processos depressivos, além de serem causados pela carência energética, pelo pouco fluxo energético, também são ocasionados pelo excesso de energia. E o porquê disso? Se a pessoa tem o excesso de energia e não tem os chakras de cima bem trabalhados, se ela está com Muladhara criando muita energia, mas a energia não sobe para o chakra Swadhisthana, nem para o Manipura, nem sobe para o Anahata, nem para o Vishuddha, nem para o Agnya Chakra, nem para o Sahasrara, ou seja, a pessoa tem uma grande quantidade de energia, mas a energia está bloqueada, está concentrada num único chakra sem conseguir fluir para cima. Imaginem só uma mangueira, onde a água tenta fluir, mas num certo momento não consegue, pois a passagem está impedida, está obstruída, está bloqueada, gerando com isso estagnação energética, bloqueio energético. E quando esse chakra se torna excessivamente energizado, ele pode causar extrema dependência aos bens materiais, tornando o indivíduo ávido por riquezas, focado em adquirir, em reter, em multiplicar, se torna ganancioso. A pessoa acaba se tornando obsessiva por segurança material e tem como objetivo principal de sua vida acumular bens materiais ou adquirir altas posições sociais. E normalmente se tornam pessoas muito irritadiças, muito enérgicas, muito ansiosas. A hiperatividade desse centro de consciência pode tornar uma necessidade básica como comer, por exemplo, num problema de desequilíbrio alimentar, levando o indivíduo tanto à anorexia quanto à obesidade. Pela carência, a anorexia, pelo excesso, a obesidade. Mas é claro que isso não é uma receita de bolo. Isso sempre vai variar de indivíduo para indivíduo e da relação do chakra Muladhara com os outros chakras acima.
Tranquilo? Mas uma coisa é certa, quando o chakra Muladhara, quando o chakra base, o chakra raiz está em pleno equilíbrio, fluindo energeticamente de maneira moderada, ele nos conecta ao plano material sem carências ou excessos, nos dando uma sensação de segurança e estabilidade emocional para lidar de forma direta e eficaz com qualquer situação do dia a dia. Pode-se dizer que é o chakra que nos conecta ao presente, ao aqui e agora. Graças a ele a gente compreende que a caminhada no mundo é necessária no aprendizado. Bem, agora que eu já falei bastante, o vídeo ficou um pouquinho longo por sinal, eu vou dar para vocês alguns exemplos de como ativar e equilibrar o chakra Muladhara. A primeira coisa que eu aconselho a vocês é a prática de yoga. Por que o yoga é tão importante? A prática de yoga é de extrema importância para equilibrar tanto o corpo físico quanto a mente. E a partir de um silêncio interno, de uma tranquilidade, você entrar em novos níveis de expansão de consciência. Outra coisa de extrema importância para ativar e equilibrar a energia do Muladhara é a prática de exercícios físicos. Pode ser musculação, pode ser pilates, pode ser qualquer tipo de exercício que te tire de casa e te faça exercitar o corpo e, consequentemente, a prática de exercício físico, parece que não, mas ela exercita a mente também, tá? E para a absorção da energia vital, a musculação, o exercício físico de uma forma geral, é de grande importância. E para quem não gosta de musculação, você tem outras alternativas, como artes marciais, prática de esportes, futebol, vôlei, basquete, defesa pessoal, boxe, dança, você pode pular corda também, que há pouco tempo meu irmão estava me ensinando, estou começando a pegar o jeito. Corrida, caminhada, bicicleta também funciona bastante para equilibrar a energia do chakra base. É claro que para cada pessoa o mesmo exercício pode funcionar de forma diferente para equilibrar o chakra, tá? E isso você que vai perceber ao longo do tempo. Outra coisa muito importante para te ancorar, te conectar à natureza, ao chakra Muladhara e a energia vital que vem do centro da Terra, é quando possível andar descalço na terra, caminhar descalço no jardim, na praia, num bosque, numa floresta, enfim, onde você tiver a possibilidade. Uma dica essencial é a prática da meditação. Isso para todos os chakras, tá? Por mais que a meditação, no meu ponto de vista, seja um mecanismo, uma mola propulsora para os chakras superiores se conectarem com o alto, né? A meditação e a oração, claro, da sua maneira própria, sem estereótipos, sem narrativas construídas ou forçadas, mas isso eu vou falar no outro momento, no chakra Anahata. Voltando aqui para a meditação é de extrema importância também para o chakra Muladhara. É claro que o tipo de meditação dos chakras superiores e dos inferiores é um pouco diferente. Quando você fala de energia densa, de energia telúrica, quando fala de Muladhara, de chakra base, chakra do fundamento, a meditação deve ser voltada para o corpo físico, voltada para a respiração, voltada para o conhecimento dos músculos, da pele, para o autoconhecimento dessa carapaça humana, aqui desse veículo temporário. Então, eu sempre aconselho escolas de meditação, escolas de yoga ou de práticas meditativas que visem a conexão com o presente, com o aqui e agora, que te faça perceber esse veículo temporal e impermanente. Uma outra técnica muito legal que eu uso bastante é quando você entrar no carro, então chegar em casa para lavar as mãos, ou estiver no quarto deitado para dormir, durante alguns minutos você preste atenção no ambiente à sua volta e na relação dele com você. Ou seja, você entrou no carro, fechou a porta, girou a chave ou então apertou o botãozinho da ignição do sensor e então você entra no carro, se aconchega ali no banco e tenta perceber o que está acontecendo à tua volta, na sua mente e no seu corpo, tá? Veja o presente, perceba que o tempo é uma ilusão, tá? Que você está apenas naquele veículo do carro, que também é um veículo temporário como o teu corpo, só para cumprir uma função específica. Ou quando você está lavando a mão, sinta a textura do sabonete, perceba a água tocando na sua pele, nos seus dedos. Ou quando você for dormir e encostar a cabeça no travesseiro, perceba o ambiente à sua volta, como é que você está se sentindo naquele momento, quais são as suas impressões naquele exato momento, tá? Esteja presente, esteja conectado no aqui e no agora.
Beleza? E se você gostou do vídeo e tá aqui até agora aguentando esse maluco careca falando pra você um monte de coisa que às vezes você nem conhecia, ou então se conhecia, não conhecia tão bem, ou então conhece até mais do que eu e tá falando assim, pô, faltava falar um negocinho ali. Mas tá a fim de me ajudar? Tá a fim de contribuir com alguma pergunta ou algum questionamento? Bota nos comentários, tá? Eu farei de tudo para responder cada comentário ou até continuar em outro vídeo, beleza? Isso ajuda você e me ajuda também para que o YouTube perceba que o meu canal é relevante, se é que tem alguma relevância, acredito que sim, e divulgue para mais pessoas. Dá um like, dá um joinha, compartilha se puder, escreva, manda para a mãe, para o primo, para o papagaio, para o vizinho, para o porteiro, para todo mundo, mas para todo mundo que realmente tem interesse no assunto. Beleza? Então é isso. Desde já o meu muito obrigado e como eu digo no meu outro canal, o Expansão da Consciência, Namastê. Valeu, galera. Um forte abraço.